Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Sequestro de fazendeiros termina com criminosos presos no norte de Minas. O líder da quadrilha comandava a ação de dentro de uma penitenciária na Grande BH. Dupla que clonava cartões de crédito é presa em flagrante na capital. Hoje é dia de combate ao trabalho infantil e preparamos uma reportagem especial para te alertar sobre o tema. O governador Romeu Zema negocia com o Congresso para que Minas entre na reforma da Previdência e esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Forças de segurança de Minas criam plano de ação para dar segurança ao torcedor durante os jogos e festas da Copa América. E a seleção do Equador, que vai estrear no domingo, treinou hoje em BH. Não se esqueça, estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Cinco homens foram presos em flagrante hoje, suspeitos do sequestro de 3 fazendeiros que foram libertados por policiais de um cativeiro na cidade de Pitangui, região centro-oeste de Minas. O sequestro durou aproximadamente 4 horas. Um quinto suspeito já estava preso e comandava todo o esquema de dentro da penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana. Segundo as investigações, a organização criminosa divulgou um falso anúncio de venda de gado e iniciou então as supostas negociações para atrair as vítimas. Dentro do cativeiro, as vítimas ligaram para a família pedindo a realização de transferência bancária, reforçando que o gado seria realmente de qualidade. A família chegou a pagar pelos animais, mas o dinheiro foi bloqueado a pedido da polícia. Os fazendeiros foram resgatados sem ferimentos. Logo após as prisões, o delegado que comandou a operação falou com a imprensa. Nós já estávamos com diligências buscando identificar possíveis ações dessa organização criminosa. Ontem, por volta de 6h30 da manhã, 7 horas, a gente conseguiu um norte, um rumo de que eles iriam cometer esse crime e que a vítima já estava a caminho. Quase 2.700.000 crianças e adolescentes trabalham quando deveriam estar apenas estudando ou brincando, isso aqui no país. Isso deixa marcas, gente, na infância, que podem trazer consequências graves para a saúde física e psicológica. Hoje é o dia de combate ao trabalho da atividade infantil para assegurar aí os direitos das crianças e dos adolescentes. A campanha de combate a este tipo de trabalho é feita com o objetivo de garantir todos os direitos de quem está nessa faixa etária. Com a falta de condição da família, a criança é empurrada para o trabalho para ajudar no sustento em casa. Há também uma cultura de permissividade, quer dizer, uma cultura de tolerância com o trabalho infantil. É dever do Estado protegê-la. Então, é a família que tem que cuidar dela, não é ela que tem que ajudar no sustento da família. A maior concentração de trabalho infantil está no Nordeste e no Sudeste brasileiro, entre adolescentes de 14 e 17 anos. Os meninos trabalhadores são maioria, cerca de 65%. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, quase 2.700.000 crianças e adolescentes estão nessa situação aqui no país. As atividades causam grandes impactos nelas, como físicos, psicológicos e até mesmo educacionais. Elas se expõem a riscos de assédio muito maior do que se expõe um adulto, além dos riscos de acidente. Elas sofrem mais acidentes que os adultos. Todo país que se desenvolveu, que avançou, né, enquanto país, enquanto comunidade, ele investiu grandemente, fortemente na educação. Quando não está na sala de aula, Maria Clara passa o tempo neste centro social do Conjunto Paulo VI, região nordeste da capital mineira. A menina de 13 anos também participa de outras atividades oferecidas para ocupar o tempo ocioso. Eu venho para cá de manhã, aí eu fico aqui até 11 horas. Quando dá 11 horas eu pego o ônibus, subo para minha casa, arrumo e vou para a escola. E o tempo que você está aqui, você fica fazendo o quê? Oficina, percussão, conversando.
A ONG Child Fund trabalha justamente no contraturno das crianças, oferecendo oficinas, práticas esportivas, culturais e lúdicas. Atualmente, quase 500 crianças em situação de vulnerabilidade social são atendidas pelo projeto. Para que eles possam se desenvolver de maneira plena e, de certa forma, blindar dos riscos que nas grandes cidades, nas metrópoles, eles estão expostos. É na oficina de percussão que o Eric passa boa parte da manhã. O garoto, que quer ser engenheiro, conta que já viu meninos da idade dele trabalhando e que fica triste por saber que muitos não tiveram a mesma oportunidade que ele. Eu acho ruim, né? Porque de vez dele estar lá vendendo, eles podiam estar na escola, né? Porque se ele estiver na escola, com certeza eles vão ter um futuro bom, né? Agora, se eles estiverem vendendo bala aí no sinal, com certeza o futuro deles não vai ser bom. 2 mortes ocorridas no final da noite de ontem em Belo Horizonte estão sendo investigadas como feminicídio seguido de suicídio. Arnaldo Chacon da Costa, de 78 anos, teria sufocado a esposa Neide Marques Chacon da Costa, de 74, usando uma sacola plástica. A mulher estava acamada há vários meses. O autor estava com depressão e se enforcou em seguida, segundo a polícia. O caso está sendo investigado. Um esquema de clonagem de cartões foi desmantelado pela Polícia Militar aqui na capital. O casal suspeito dos crimes foi preso em flagrante ontem à noite em uma agência do Banco do Brasil na região central de Belo Horizonte. Segundo a PM, eles vieram de São Paulo e estavam com 120 cartões em branco. Celulares com senhas armazenadas para realização de transações bancárias também foram apreendidos. No carro e no hotel em que o casal se hospedou foram encontrados R$ 2.500. Os autores afirmaram que compraram os cartões de crédito em branco na internet por R$ 800. Os vereadores da cidade de Rio Acima, na Grande BH, podem aprovar o orçamento de 2018 nos próximos dias. A falta do documento impede que a prefeitura custeie serviços essenciais, como saúde e limpeza urbana, que estão sendo prejudicados. Segundo a prefeita da cidade, Maria Auxiliadora Ribeiro, ouvida ontem em uma de nossas reportagens, os vereadores deveriam ter votado esse orçamento, gente, até 31 de dezembro. O presidente da Câmara Municipal de Rio Acima, o vereador Flávio Arlindo Batista, que assumiu o cargo em janeiro deste ano, afirma que chegou a colocar o projeto em votação várias vezes desde janeiro, mas que alguns vereadores estão atrasando o processo porque ele não teria aceitado uma indicação para a área jurídica da Câmara. Eles me pediram para colocar um jurídico, um advogado, né, para ser procurador da Câmara. A partir do momento que eu não aceitei a proposta deles, eles começaram a travar todo o trabalho da Câmara. O vereador Ricardo Vieira chegou com mais 22 emendas. Eu já tinha colocado o orçamento na pauta para o dia 5, onde eu tive que retirar para voltar para as comissões de novo, onde traz mais atraso para o trâmite do projeto. Sem orçamento aprovado, tanto a Prefeitura quanto a Câmara dos Vereadores ficam impedidas de usar as verbas necessárias para manter as próprias atividades e os serviços que atendem a população. A lei determina que, não sendo votado, os órgãos, o Executivo e a Câmara têm que viver com 1/12 do orçamento anterior aprovado. Hoje nós tivemos, às 11 horas da manhã, a reunião da comissão, primeira reunião. Foi pedido parecer técnico, então acredito que esse prazo vai ser obedecido. Existe a vontade política do presidente de pautar o quanto antes. Eu espero que cada um dos vereadores membros da comissão, imbuídos dessa responsabilidade, possam emitir o parecer e aí haver a definição pela votação ou não, porque as emendas sendo inconstitucionais, elas vão seguir outro trâmite. Por meio de nota, o vereador Ricardo Vieira disse que as 22 emendas que ele protocolou conseguirão aí reduzir os custos do município em cerca de R$ 1 milhão. Entre elas estão cortes nos gastos com diárias e salários de vereadores. Segundo Vieira, todas as emendas se referem ao orçamento da Câmara e nenhuma está relacionada ao orçamento direto da Prefeitura. Bom, gente, chegou aquele momento esperado aí da nossa resenha sobre política, que é rapidinha e recheada de notícias e análises para você ficar bem informado. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Orion, então vamos lá. Nosso primeiro assunto é o seguinte: o governador Romeu Zema, do Partido Novo, participou nesta terça-feira de uma reunião em Brasília, ao lado de outros governadores que negociam com o Congresso para que a reforma da Previdência inclua os servidores dos estados.
Zema disse que se isso não for feito, o problema será transferido para as assembleias legislativas e as discussões vão adiar a solução por mais tempo. Romeu Zema também falou que Minas será um dos estados mais beneficiados com a reforma, porque tem um déficit muito elevado. Orion, as chances dos governadores serem atendidos aí pelos deputados é grande? Muito pequenas, Inácio, ao contrário. Eu diria que são quase nulas, porque hoje foi feito um acordo em Brasília para retirar estados e municípios do relatório da reforma na comissão especial, que deve ser divulgado amanhã. Se assim for, os governadores e prefeitos terão que redobrar o trabalho para convencer os deputados no plenário para serem reincluídos na reforma da Previdência. De acordo com o governador Romeu Zema, do Partido Novo, que não gosta muito de fazer política, ele disse hoje que a questão previdenciária com a inclusão dos municípios é uma questão de vida ou morte para Minas Gerais, que tem um déficit previdenciário de 18 bilhões de reais. A gente até vai ver esses números melhor agora pelo seguinte: o servidor estadual paga hoje aí uma contribuição de 11% para a Previdência, mas o governador disse aí que vai aumentar essa alíquota. Já dá para a gente vislumbrar aí o quanto que seria esse aumento da alíquota, de 11% para quanto, Orion? De 11% para 14%, com alíquotas progressivas que podem chegar a 22%, dependendo dos salários mais altos. Somando-se essa contribuição aí, mais a cobrança do imposto de renda, é quase que um confisco de salário, vai chegar a 50%. Isso não é uma contribuição mais. Então, é uma discussão que ainda vai ser feita aí, mas essa é a situação que pode chegar a caracterizar nessa contribuição previdenciária. E a gente vai acompanhar de pertinho para te contar, viu? Termina no próximo sábado o prazo para os municípios mineiros aderirem ao acordo que prevê o pagamento dos débitos do governo estadual com o IPVA, ICMS e ainda o Fundeb, planejado para ser feito aí até o ano de 2022, em torno de 7 bilhões de reais. Orion, pouco mais de 60% das prefeituras aderiu até o momento. Você acha que elas vão aderir até o prazo terminar no sábado ou vão procurar uma outra forma de serem ressarcidas pelo Estado? Inácio, há 4 dias do prazo final, apenas 61% aí, então, aderiram. Olha, me parece que aquela correria de imposto de renda de última hora até sábado, 23 horas e 59 minutos, os prefeitos podem aderir. Basta entrar no site do tribunal e fazer um pequeno cadastro. Quem aderir tem que abrir mão da ação judicial contra o Estado. Quem não aderir vai apostar que uma sentença poderá favorecê-lo. Mas lembrando que dívida aí vira precatória. E precatória é aquela dívida que o Estado diz, devo, não nego, pago quanto puder. Difícil de receber desse jeito, né? Bom, gente, na última segunda-feira, outro assunto para você. Começaram as sabatinas dos deputados estaduais com os secretários de governo e presidentes de estatais mineiras. Chama a atenção algumas informações. O secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa, apresentou números bem ruins. A gente vai conferir juntos aqui no telão. Vamos lá. Nós temos números aí que deixam a nossa conversa bem ilustrada aqui, Orion. Entre 2014 e 2018, a gente está se referindo aí ao governador Fernando Pimentel, do PT, que terminou o mandato dia 31 de dezembro. As despesas cresceram de 36,4%, cresceram, 36,4%, e as receitas, em contrapartida, diminuíram para 25%. O déficit previdenciário, como você acabou de citar, que era de 9,4 bilhões, passou aí para 17,3 bilhões. Bom, o governo está numa expectativa aí para esse ano de 2019 chegar aí a uma redução de 15 bilhões. E a folha de pagamento, então, do nosso estado, com todos esses números, está aí comprometendo 76,48% da receita, acima dos 60% previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Orion, essa pequena redução aí que vai ter do déficit previdenciário, nem tão pequena assim, que a gente está falando na escala de bilhões, né? Você acha que ela já pode ser atribuída aos cortes de cargos e demissões que foram feitas pelo governador? Com certeza, Inácio, mas é um pequeno ajuste, e insuficiente para o grande rombo que nós falamos aí dos 18 bilhões de reais. O próprio secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, disse nessa sabatina aqui na Assembleia que não tem previsão para extinguir, acabar com o parcelamento do salário dos servidores, muito menos reajuste salarial. Por isso ele está apelando aos deputados para que aprovem a renegociação da dívida de Minas com a União de 90 bilhões de reais por meio do projeto de recuperação fiscal. Mas as sabatinas deram o termômetro de que a Assembleia não concorda com esse projeto. Essa ação que é inédita da Assembleia, na sua opinião, coloca mais transparência na relação do governo com o cidadão de uma maneira geral? Não, Inácio, é muito importante que cada estado, tem o seu próprio poder, o seu papel constitucional. A Assembleia deve fiscalizar o Executivo e apresentar novas leis para melhorar a vida dos mineiros. E o Executivo, naturalmente, deve adotar as ações que façam essas melhorias. Então, é importante que a Assembleia
confie no seu poder de investigação e fiscalização e o Executivo também na sua administração. Tá certo. Último assunto rapidinho, que é o seguinte: a volta do vereador Wellington Magalhães, do PSDC, às atividades na Câmara Municipal de BH, depois de ficar afastado por mais de um ano. A decisão foi tomada ontem pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Magalhães chegou a ser preso por suspeita de liderar uma organização que desviou cerca de 30 milhões de reais na Câmara em contratos de publicidade. E mesmo afastado, o vereador continuou a receber salário, que só foi suspenso no último dia 31 de maio. Em fevereiro, a Justiça de Minas havia negado a volta de Wellington Magalhães à Câmara. Orion, ano passado, os vereadores tiveram a oportunidade de avançar com a possibilidade de cassação do mandato e não fizeram. Com a volta dele, o que acontece? Tudo volta ao normal, é isso? As provas são contundentes contra o vereador e o processo, o julgamento judicial aí, prossegue, tem seu próprio ritmo. No caso do julgamento político, ele já escapou, que seria a cassação do mandato. Mas agora ele vai continuar aí sendo processado na justiça. E o que o juiz fez foi apenas afastá-lo, mas não era uma condenação antecipada, apenas cautelosa. Tá certo. Obrigada, Orion. Até semana que vem. Boa noite. Supremo Tribunal Federal suspende a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, que foi determinada pelos deputados federais da CPI de Brumadinho na semana passada. O ministro Gilmar Mendes alegou que não havia fundamentos que justificassem a medida. Continua aí, gente, liberada a quebra do sigilo telefônico e telemático do Schwartzman, que inclui mensagens escritas de áudio e vídeo para ajudar os investigadores a determinar possíveis responsabilidades do ex-presidente da mineradora no rompimento da barragem em Brumadinho. A defesa de Fábio Schwartzman ainda não se posicionou sobre a decisão do Supremo. 24 pessoas continuam desaparecidas e 246 mortes já foram confirmadas. E veja a seguir, a seleção do Equador, que entrará em campo no primeiro jogo da Copa América, fez hoje um treino antes da estreia no Mineirão. As forças de segurança que atuam em Minas apresentaram hoje a estrutura do planejamento que está pronto para garantir a segurança de torcedores e moradores durante as competições e festividades da Copa América aqui na capital. 10 instituições estão trabalhando de forma integrada. A coordenação das ações fica centralizada nesta sala e neste caminhão. Os dois fazem parte do Centro Integrado de Comando e Controle Regional da Secretaria de Segurança Pública. Softwares de última geração e mais de 1.300 câmeras estão espalhadas por toda a região metropolitana de BH. O Centro Integrado de Comando e Controle funciona 24 horas por dia. É uma estrutura que pressupõe a reunião de todos os órgãos de segurança pública e trabalha numa estrutura de comando e controle. O que significa isso? Todos os órgãos trabalham sob demanda de protocolo, já sabem quais são os eventos que vão acontecer e quais as atribuições de cada instituição para atuar de maneira integrada. Serão 1.100 policiais militares nas ruas da capital, com auxílio de 200 homens vindos de cidades do interior, que ficarão a postos com foco na região do Mineirão e em pontos estratégicos. Com o reforço do policiamento nos aeroportos, nos hotéis onde são concentrados aí as delegações e o número maior de turistas, vamos reforçar o policiamento também em locais turísticos de Belo Horizonte, no Expo Minas, onde vai ser realizada uma festa popular, e nos grandes corredores que dão acesso ao estádio, bem como potencializar o policiamento nos dias do Jogo do Brasil. Mesmo que não tenha jogo em Belo Horizonte, nós vamos reforçar o policiamento em toda a cidade. A Polícia Rodoviária Federal irá fiscalizar as divisas de Minas Gerais e os limites das cidades da região metropolitana. Já a Polícia Civil terá delegacias dentro e fora do estádio, como esta unidade móvel. Combater o cambismo é um dos objetivos. Nós teremos na área de segurança uma equipe também composta por delegados, escrivães, investigadores, para poder atuar no recebimento das ocorrências, para que nós possamos fazer valer, a legislação pertinente ao Estatuto do Torcedor. A tecnologia é uma das grandes aliadas das forças de segurança nesta Copa América. Uma novidade é a plataforma de identificação visual. Pessoas em atitudes suspeitas poderão ser identificadas como foragidas da justiça ou comandados de prisão em aberto em apenas 5 segundos. Nós estamos utilizando a base de dados do sistema prisional e nós vamos identificar autores contumazes de determinados tipos de crime e
com essa identificação, os policiais militares que estiverem lançados naquele terreno ali, eles vão atuar de forma bem cirúrgica na abordagem dessas pessoas. A partir do momento que qualquer alerta seja disparado, vai ser acionado o comando e controle para que essas imagens sejam cruzadas com o sistema que vai estar disponível dentro do ambiente de trabalho. Para maior conforto e segurança dos turistas, a Polícia Militar lançou outra novidade. Através do QR Code, quem vier a Belo Horizonte terá informações de segurança na tela do celular em 3 idiomas: português, espanhol e inglês. Segurança, conforto, mobilidade urbana e prevenção. Gostando ou não de futebol, quem vive ou vai passar por BH terá todo esse planejamento a seu dispor. O nosso centro de operações ele integra esse esforço que o Estado coordena numa perspectiva de cuidar das ações da Prefeitura e tendo informações diretas também do próprio andamento da grande festa. Então o COP ele vai estar com todo o seu esforço empenhado, ou seja, com todo o serviço da Prefeitura lá localizados, identificados, inclusive com capacidade de resposta e a partir daí garantindo que a cidade funcione normalmente, para os que vão participar do evento, como também dos que não vão participar. E ainda falando sobre Copa América, a seleção do Equador já treinou hoje na capital. Olá, Inácia, uma boa noite para você, para o amigo ligado no jornal Band Minas. Olha, a gente está acompanhando aqui bem de pertinho esse segundo treinamento da seleção do Equador em solo brasileiro. A seleção equatoriana chegou ontem a Belo Horizonte e realiza então esse segundo treino aqui no Sesc Venda Nova. Lembrando, Inácia, que esses treinamentos não são oficiais. Os treinos oficiais começam amanhã. A seleção equatoriana vai treinar na Toca da Raposa e o Uruguai, outra seleção que já está em Belo Horizonte, vai treinar na cidade do Galo. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Cláudio Chinaga, mostrar aqui para a gente. A seleção equatoriana acabou de passar aqui por nós, está realizando ainda um trabalho de aquecimento, até porque esse treino começou um pouquinho mais tarde do previsto. A gente tinha uma previsão deles chegarem aqui no campo entre 4 e meia da tarde, mas o treino foi só começar mesmo pouco depois das 6 horas. Vale a pena a gente lembrar que a seleção equatoriana não é uma das grandes favoritas a conquistar a Copa América, mas tem uma expectativa de fazer bonito, né? A melhor colocação da história do Equador foi um 4º lugar em 1993 e eles têm aí uma boa expectativa de conseguir melhorar essa marca em 2019 aqui no Brasil. Para a gente conhecer um pouquinho mais, para o amigo de casa conhecer um pouquinho mais dessa seleção do Equador, 2 jogadores são bem conhecidos aí do público brasileiro. Um deles é o Arboleda, que joga no São Paulo. O Arboleda, inclusive, a gente recebeu informação de que ele está treinando no sacrifício, né? Uma fibrose, inclusive um assunto que gerou muita polêmica entre o clube e a seleção, mas está treinando aí no esforço e deve estar na estreia no domingo contra a seleção do Uruguai. E o outro jogador é o Orejuela, que jogava no Fluminense, atuava pelo tricolor das Laranjeiras, também muito conhecido aí do público brasileiro. Esse sim já está cortado da estreia, vai ser poupado justamente por causa de problemas físicos. Mas nós conversamos agora há pouco com a esperança de gols do Equador nessa Copa América, é o atacante Ener Valencia, e ele falou justamente sobre essa estreia, dificuldade, vai pegar uma pedreira pela frente. A estreia da seleção é contra o Uruguai, e ele falou um pouco da expectativa para esse jogo. Como te digo, sabemos toda la fuerza que tiene Uruguay, sabemos a qué ellos juegan, nosotros nos estamos preparando para eso, esperemos tener un buen debut en esta Copa. Tá então as palavras de Ener Valencia, como eu disse, aí uma das esperanças de gols do Equador nessa Copa América. Não vai ser nada fácil. A seleção equatoriana, lembrando, estreia contra o Uruguai neste domingo no Mineirão, partida aí que começa às 7 horas da noite. O Equador está no grupo C, que além do próprio Equador e do Uruguai, também completam aí o grupo o Chile e também a equipe do Japão. E a gente, é claro, Inácia, segue acompanhando para levar tudo dessa Copa América aí para o pessoal que acompanha o jornal Band Minas. Até mais. Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações. E, gente, FIFA e comitê organizador da Copa do Mundo terão que reembolsar o Estado de Minas Gerais em mais de 38 milhões de reais em razão de estruturas temporárias montadas lá em 2013 e desfeitas 30 dias após o fim da Copa das Confederações. Segundo o Ministério Público, as estruturas não atenderam a população e foram usadas pela FIFA para a comercialização de negócio privado. E depois do intervalo, a prisão do falso médico que chegou a atender pacientes em uma UPA da Grande BH. Prestou depoimento hoje o falso médico que atendeu pacientes na UPA São Benedito no último final de semana.
No perfil nas redes sociais, Gabriel Valentim informa que estudou medicina na Universidade Federal de Minas e que trabalha em um hospital na capital mineira. No sábado, o falso médico se apresentou para trabalhar nesta unidade de pronto atendimento de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Sem levantar suspeita, atendeu e prescreveu para vários pacientes. A mentira foi descoberta depois que um médico de plantão questionou o Gabriel, afirmando que a medicação indicada não resolveria o sintoma do paciente. Ao ser descoberto, o falso médico fugiu. Hoje à tarde, o jovem de 22 anos prestou depoimento nesta delegacia em Santa Luzia. Ele contou que preencheu um cadastro no site da prefeitura para trabalhar como médico substituto e que foi chamado. A polícia investiga se algum funcionário da prefeitura facilitou a ação de Gabriel, que não tem passagem pela polícia. E segundo a delegada que investiga o caso, não parece ter problemas mentais. Ele relata que ele teve um problema de saúde recente, que ele precisou tomar algumas medicações, e que a partir daí ele teve esse interesse em ingressar na medicina. Por meio de nota, o Hospital Semper informou que Gabriel Valentim não faz parte do corpo clínico do hospital. Bom, e se você quiser rever as nossas reportagens, acesse YouTube ou Facebook no perfil TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção hoje. Amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.